O Irã tinha um exército massivo de 1 milhão no papel. Mas quando o cérebro desse exército foi cortado em uma única operação, tudo o que restou foi uma multidão armada fugindo em pânico. Após a campanha aérea sem precedentes lançada por Israel e os Estados Unidos, a disciplina do exército iraniano evaporou em segundos. Agora, generais e oficiais iranianos estão fugindo, abandonando seus quartéis e se escondendo em edifícios civis. Soldados sem comando estão deixando seus quartéis para salvar suas vidas e fugindo para o deserto. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Trump, muitos soldados iranianos querem se render para salvar suas vidas. Muitos deles querem se render para salvar suas vidas. Eles querem imunidade. Estão ligando aos milhares. As operações de combate continuam neste momento com força total e continuarão até que todos os nossos objetivos... Primeiro, vamos começar com as confissões dos soldados e a gravidade da situação. Desde que Khamenei foi atacado, todas as bases militares em todo o Irã foram colocadas em confinamento rigoroso e seus comandantes desapareceram repentinamente. Eles ou fugiram ou morreram, ou, como ratos, foram se esconder no subsolo, e agora não há ordem ou liderança. E agora este quartel está aberto para nós dois ladrões. É um caos total. Nem está claro o que querem que façamos. Tenho dormido ao ar livre há noites. Esta confissão mostra que o regime perdeu sua disciplina militar. Os soldados são incapazes de receber ordens e estão tentando se refugiar em edifícios civis. O fim do caminho agora está à vista para o regime iraniano. É um processo de colapso em que os soldados querem se render e os generais estão se escondendo em edifícios civis, fugindo. Outro membro das Forças Armadas do Irã fez uma confissão no dia 6 de março, que confirma esta situação. E agora que ele está aqui para nos ajudar, não tenho mais medo. Não serei tímido e juro por Deus, pelo profeta, pela minha família, pela minha própria vida, quando chegar a hora, trabalharei para o povo, com o povo, e estarei ao lado deles. Sou um soldado deste povo e, se for necessário, darei minha vida por eles. Dentro das Forças Armadas do Irã, os comandantes fugiram, os quartéis estão vazios, os soldados estão dormindo nas ruas, não em suas bases. A cadeia de comando no exército de 1 milhão de soldados está se desintegrando. Faz menos de uma semana desde que o bombardeio dos Estados Unidos e Israel começou em 28 de fevereiro, e o exército iraniano está irreconhecível. Centenas de milhares de soldados estão presos no subsolo. Os que permanecem acima do solo estão dispersos. Comandantes estão mortos ou desaparecidos, e vozes estão surgindo dentro do exército dizendo: nós ficaremos com o povo. Este processo, que começou com a morte de Khamenei, transformou-se em uma operação de decapitação sem precedentes. Durante aquelas críticas 72 horas entre 1º e 3 de março, o sistema nervoso militar do regime foi completamente paralisado. Ministro da Defesa Aziz Nazirzadeh, comandante do IRGC Mohammad Pakpur, chefe do Estado-Maior Abdurrahim Mousavi, Ali Shamkhani e um total de mais de 50 generais e estrategistas de alto escalão, todos foram eliminados. As Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmaram oficialmente em 4 de março que 40 comandantes de alto escalão foram mortos. A cadeia de comando foi quebrada e as unidades de inteligência e operações do IRGC foram dispersas. Enquanto o regime enfrentava uma crise de sucessão, a coordenação dentro do exército desapareceu. Os soldados ficaram incapazes de receber ordens. O desaparecimento do comandante central teve um efeito devastador imediato sobre as centenas de milhares de soldados esperando no campo. Quando a disciplina é perdida, o exército perde seu status de força de segurança e se transforma em uma massa armada questionando sua própria existência e propósito. Relatórios emergentes do Irã nos dias 5 e 6 de março revelam a extensão dessa desintegração. Soldados que chegaram ao Irã International esta semana disseram que, após o assassinato de Ali Khamenei e dezenas de comandantes militares, alguns oficiais abandonaram seus quartéis, deixando os soldados em condições perigosas e forçando-os a ficar de guarda sob bombardeio contínuo. Neste ponto, precisamos olhar para o apelo do presidente dos Estados Unidos, Trump, ao exército iraniano nas primeiras horas da guerra. Trump ofereceu-lhes uma oportunidade única de rendição. No entanto, os generais iranianos implementaram uma estratégia muito mais desumana.
Um vídeo publicado online mostrou membros das Forças Armadas da República Islâmica estacionados em um centro esportivo civil em Qazvin. A localização geográfica do vídeo foi identificada como o Complexo Esportivo Mártir Babai. Nos últimos dias, surgiram questões sobre o uso de áreas civis pelas autoridades durante o tempo de guerra. De acordo com o Iran Wire, um ex-funcionário do governo que serviu no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, por 8 anos durante a guerra Irã-Iraque, disse que, à medida que os ataques a instalações militares aumentavam, os oficiais usavam edifícios pertencentes à Universidade Islâmica Azad e várias escolas para abrigar forças militares. Esta foi a prova mais dolorosa do desespero do regime em usar civis como escudos humanos e do colapso do mito militar que haviam construído. O cérebro do exército estava morto e agora o corpo estava ofegante. Enquanto esse estado de pânico persistia dentro do exército, um novo desenvolvimento na noite de 6 de março deu outro grande golpe na resistência psicológica do regime. 50 caças da Força Aérea Israelense desferiram o golpe final no bunker subterrâneo de várias camadas de Khamenei. Este ataque, que utilizou mais de 100 munições guiadas de precisão, destruiu o símbolo de segurança impenetrável do regime e do exército. Quando as áreas que um líder ou regime considera mais seguras são varridas do mapa, a pergunta, o que estamos protegendo aqui, começa a ecoar na mente de um soldado comum no terreno. Este colapso militar massivo dentro das fronteiras do Irã não é um evento local cujas repercussões permanecem confinadas às ruas de Teherã ou aos desertos de Isfahan. É uma rachadura estrondosa nas falhas que mantém o mapa do Oriente Médio unido. A morte do cérebro e a paralisia do corpo de um exército de 1 milhão de soldados deixaram instantaneamente a rede de procuradores regionais do Irã, o eixo da resistência, que foi construída a grande custo e esforço ao longo de muitos anos, sem dono, sem dinheiro e sem direção. A primeira grande onda está sendo sentida no Líbano. Por décadas, o Hezbollah tem sido diretamente dependente da Força Quds da Guarda Revolucionária para suas decisões logísticas, financeiras e estratégicas. A maioria dos oficiais iranianos eram membros de elite da Força Quds que forneciam conselhos militares ao Hezbollah e tinham uma influência significativa nas operações do grupo. No entanto, hoje os generais e oficiais iranianos estão fugindo da região. Relatórios da Axios de 5 de março confirmam isso. De acordo com 2 altos funcionários da defesa israelense que falaram com a Axios e uma terceira fonte familiarizada com a situação, dezenas de oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, IRGC, fugiram de Beirute nas últimas 48 horas, temendo serem alvos. O efeito da segunda onda está sendo sentido no equilíbrio de poder da região do Golfo. Os Houthis no Iêmen ou grupos de milícia no Iraque usaram o poderio militar do Irã como escudo. Mas um exército cujos soldados jazem mortos nas ruas e cujos oficiais fogem não tem poder de dissuasão. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros atores regionais estão assistindo ao vivo como essa ameaça que antes dominava a região foi resolvida em questão de dias com uma campanha aérea sofisticada. Esta é uma imagem encorajadora para os atores regionais deixarem de lado sua timidez em relação ao Irã e tomarem medidas mais ousadas. A exposição das fraquezas militares do Irã de maneira tão clara e evidente criou um vácuo de poder que irá remodelar a arquitetura de segurança do Oriente Médio de cima a baixo. A terceira e talvez mais destrutiva onda está se desenrolando dentro das dinâmicas internas do Irã, afetando a população civil. A narrativa que foi contada ao povo por 40 anos, o inimigo não pode se aproximar de nossas fronteiras. A Guarda Revolucionária nos protege, criou uma grande ruptura quando confrontada com a realidade de comandantes escondidos em academias e soldados dormindo no deserto. O povo viu que a enorme máquina de guerra que haviam financiado ao custo de grandes sacrifícios e crises econômicas caiu em um estado tão desamparado que usaria edifícios civis como escudos em seu primeiro teste real. Essa situação aumentou o número de soldados que disseram estar esperando o momento certo, ao mesmo tempo que eliminou o último resquício de medo que os cidadãos nas ruas tinham do regime. Onde o medo termina, as chances de sobrevivência dos regimes são bastante reduzidas. O movimento mais marcante no jogo de xadrez estratégico foi a guerra psicológica que entrou em cena à medida que a infraestrutura militar colapsava. O apelo do presidente dos Estados Unidos, Trump, para uma oportunidade de rendição nas primeiras horas da guerra não foi um simples texto de propaganda. Foi uma bomba psicológica direcionada diretamente às mentes dos soldados no terreno. Enquanto experimentavam o horror físico de mísseis de alta tecnologia explodindo acima, os soldados recebiam constantemente a mensagem: seus líderes, que estão abandonando vocês à morte, estão fugindo. Deposite suas armas e viva.
através de rádios, panfletos distribuídos ou smartphones. E a verdade dessa mensagem foi comprovada no próprio terreno quando oficiais foram vistos fugindo para edifícios civis. Em última análise, os abrigos subterrâneos destruídos, os quartéis esvaziados e os generais escondidos em ginásios civis não mostram apenas que uma guerra foi perdida. Eles gritam que uma ilusão de 40 anos, um mito colossal construído sobre o medo, desmoronou. Bilhões de dólares em investimento militar e décadas de arrogância assimétrica transformaram-se em escombros em questão de dias diante de uma força determinada e tecnologicamente avassaladora. Mísseis israelenses e norte-americanos não destruíram apenas edifícios. Eles também destruíram a cadeia de comando dentro desses edifícios, a confiança dos soldados em seus comandantes e os últimos vestígios do respeito relutante de um povo pelo regime. O dia em que soldados se escondem atrás de seu próprio povo é o dia em que o espírito desse exército e desse regime morre. O que resta é um passado preso no subsolo e um corpo sem cabeça na superfície aguardando seu próprio fim. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.